Então, mais uma noite, desejamos uma boa noite a todos os nossos ouvintes e, como sempre, queremos expressar a nossa apreciação da tua presença conosco na sala virtual. A nossa oração é que você seja abençoado. Então, nós vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, com reverência, nos aproximamos de Ti mais uma vez neste dia. Fazemos menção do nome precioso do Teu amado Filho e queremos Te agradecer a liberdade que temos de deixar a nossa necessidade na Tua presença nestes momentos. Damos-Te graças por Teu interesse em nós, manifestado claramente na dádiva do Teu amado Filho. Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E queremos Te agradecer a dádiva do Teu Filho, queremos Te agradecer aquela morte única sobre a cruz do Calvário e a grande verdade que encontramos na Tua palavra, que Cristo morreu por nossos pecados. E Pai, nós damos-Te graças por cada ouvinte nosso, que já tem na sua vida aquele momento de confiar em Cristo, de receber a certeza da salvação. Mas, Pai, Tu conheces os nossos corações e a preocupação que sentimos pensando em ouvintes que ainda não têm essa certeza da salvação. Reconhecemos que tais pessoas estão em perigo de morrerem sem a salvação, sem esperança, para enfrentarem para sempre o Teu juízo, no inferno e no lago de fogo. E, Pai, quando contemplamos essas grandes realidades, temos que recorrer à Tua presença para Te pedir a Tua bênção entre nós. Há muita coisa que realmente não faz falta numa reunião destas. Pai, precisamos da Tua presença. Precisamos do frescor do Teu Espírito Santo no nosso meio. E assim queremos deixar cada momento da reunião, do começo ao fim, nas Tuas mãos, pedindo pela Tua bênção. Continuamos a Te pedir a Tua misericórdia no nosso país. Pensamos nessa situação da pandemia, pensamos em tanto sofrimento, pensamos em tantas famílias enlutadas e pensamos em irmãos em Cristo e outros conhecidos nossos que neste momento se encontram hospitalizados. E de voz unida, nós queremos deixar os tais na Tua presença, pedindo a Tua bênção em todos os sentidos. E, Pai, pensando no nosso país, pedimos não somente a Tua boa mão sobre essa situação, mas pedimos que o povo em geral ouça a Tua voz e busque paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deixamos tudo perante Ti. Pedimos pela Tua bênção. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler 3 passagens da Bíblia, começando no Velho Testamento, em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 3, versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vamos notar essa última frase.
Deus pede conta do que passou. Vamos agora para 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. No fim do versículo 3, nós encontramos a frase: Deus, nosso Salvador, e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Voltamos para Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, essas são as nossas leituras com a bênção de Deus. Umas noites atrás, nós falamos um pouco sobre o fato que a Bíblia apresenta o pecado como uma mancha. A prática do pecado como uma mancha na sua pessoa. Mas as passagens que acabamos de ler levam-nos a pensar em outro quadro. O pecado também é como uma dívida. É bom pensar nisso, porque isso pode nos ajudar a compreender, do ponto de vista de Deus, a seriedade do nosso pecado cometido aqui neste mundo. E onde nós começamos a nossa leitura em Eclesiastes capítulo 3, nós encontramos aquela frase pequena. Eu digo, deveria preocupar você que não tem a salvação da alma. Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Muitas vezes nós nem reconhecemos a seriedade do pecado e pouco entendemos, como muitas vezes destacamos, pouco entendemos a santidade do nosso Deus. E realmente Deus está de olho, prestando atenção nas nossas vidas, examinando cada detalhe. Não somente as coisas que falamos e fazemos, mas até mesmo os nossos pensamentos e até mesmo os nossos motivos. E Ele está examinando tudo e comparando tudo que Ele enxerga com o padrão inflexível da santidade dele. Meu ouvinte, por isso você tem uma dívida com Deus. Por isso, o seu pecado cria uma dívida perante Deus. E nós lemos aqui que Deus pede conta do que passou. Eu não sei se você consegue viver a sua vida sem se preocupar muito com o seu pecado. Eu sei que eu falo com pessoas honestas nas suas vidas, pessoas que fazem de tudo para pagar os seus deveres na vida,
E quem sabe você já entrou numa situação difícil na vida e não poder ver como você ia pagar uma certa conta. Eu posso imaginar a sua reação. Quem sabe ficou difícil dormir de noite, aquela preocupação. Como é que eu vou pagar a minha dívida, aquela conta? E você se preocupou muito com aquilo, e com razão. Você está se preocupando com a sua dívida com Deus? Ou será que você consegue viver a vida sem pensar nisso? Totalmente tranquilo. Quem sabe você está dormindo tranquilamente de noite. Meu ouvinte, está na hora de você reconhecer. Deus pede conta do que passou. O quadro da conta nos ajuda a entender o conceito do pecado neste sentido, que tem muitas pessoas que pensam, então eu tenho pecado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar a vida. Eu vou largar o meu vício. Eu vou tentar viver de uma maneira correta. Vou tentar, a partir de hoje, vou tentar agradar a Deus. E daí está resolvido o meu problema. Não, meu prezado ouvinte. Deus pede conta do que passou. Vamos imaginar você com uma conta enorme numa loja. E você pensa, eu sei o que vou fazer. Eu não vou me endividar mais. E você entra na loja e você fala com o dono e você diz, a partir de hoje, só vou comprar à vista. Então, está resolvido o problema. Será que ele ficaria aceito com aquilo? Com aquela proposta sua? Não, ele ia dizer, e a conta, aquilo que já está me devendo, quando é que vai pagar? O fato de você tomar a decisão, só vou comprar à vista a partir de hoje, não muda a dívida que você já tem. É muito importante você pegar isso bem quando você está pensando no assunto do seu pecado. Seria bom, muito bom, largar os seus vícios. Seria bom viver corretamente. Só que tem pelo menos duas coisas que eu preciso dizer. Primeira coisa, você vai descobrir que não é tão fácil por causa daquela natureza pecaminosa que você tem. Essa é a primeira coisa. Mas vamos imaginar até você conseguindo viver o resto da vida sem pecar mais. Isso, meu ouvinte, não resolve a dívida que você já tem com Deus. Deus pede conta do que passou. É uma frase pequena, mas eu quero que essas palavras sejam gravadas no seu coração hoje da noite. Pense, meu ouvinte, no passado da sua vida. Cada erro, cada pecado cometido. Quem sabe tem muita coisa que você já se esqueceu do passado da sua vida. Deus tem os seus arquivos. Deus não vai se esquecer. E, meu ouvinte, o seu grande problema é que Deus pede conta do que passou. Então, pensando neste fato, a pessoa deveria ficar desesperada, dizendo, mas tudo bem, eu achei que eu podia melhorar a vida e Deus ia ficar contente com isso. Mas me diga uma coisa, as coisas já feitas na minha vida, como é que eu posso voltar para trás e desfazer aquelas coisas? Você está entendendo? Não é possível fazer isso. Então, apesar de
todos os seus esforços, aquela dívida com Deus fica em pé. E Deus pede conta do que passou. Você diz, mas então não tem esperança. Mas tem esperança. E mais uma vez, nós queremos falar não dos seus esforços, nós queremos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. É na salvação que Ele está oferecendo. E como Ele pode resolver o problema da sua dívida com Deus. O capítulo 2 de 1 Timóteo é um capítulo muito precioso. Começa com uma exortação para orar por todos os homens. Mas por quê? Logo encontramos a frase, porque Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem. Mas isso é precioso. Que Deus tem interesse, meu ouvinte, em você. Ele quer a sua bênção. Ele quer a sua salvação. Mas você diz, mas aí, como é que fica a minha dívida? Vamos lendo. Nós lemos uma coisa importante. Há um só Deus, você sabe disso. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E aqui nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo apresentado como o mediador. Aquele que entra no meio entre Deus ofendido pelo pecado e o ofensor, o pobre pecador. Nós vemos Cristo no meio. Sim, você diz, mas como é que ele então vai resolver o problema do meu pecado, da minha dívida? Como é que ele vai me aproximar de Deus? Vamos lendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Quem sabe, se lembrando do passado da sua vida, você fica preocupado pensando na sua conta com Deus, na sua dívida. Meu ouvinte, aqui nós vemos um preço pago. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo. Quando é que isso aconteceu? Você sabe, aconteceu quando ele foi crucificado sobre a cruz. Eu sei que homens cruéis crucificaram o Senhor Jesus Cristo sobre aquela cruz. Mas você tem que entender, olhando para a cruz, nós enxergamos um ato voluntário. Nós lemos que Cristo se deu a si mesmo. Não é que ele deu do que tinha. Não é que ele deu tudo o que tinha. Ele, meu ouvinte, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então eu pergunto para você, você tem como calcular o valor que Cristo pagou? Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Seria impossível para nós botar um valor num ser humano. Quanto vale uma vida humana? Isso é uma pergunta impossível para nós. Eu pergunto para você, quanto vale o eterno Filho do eterno Deus? Uma pessoa infinita, uma pessoa absolutamente perfeita, mas sobre a cruz
Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Alguém pensando na morte de Cristo pode pensar, eu sei que a Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados, mas como é que eu posso saber que aquela morte basta para mim? Que há uma suficiência naquela morte para salvar a minha alma? Oh, pense na linguagem do versículo. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Um preço pago sem limite. Um sacrifício de valor infinito. Ah, meu ouvinte, você não tem como voltar para trás e resolver o passado da sua vida. Mas há esperança. Porque sobre a cruz o perfeito substituto, o Senhor Jesus Cristo, morreu. Ele pagou o preço. Deus ficou satisfeito. Cristo, antes de morrer, clamou: está consumado. E ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Uma satisfação perfeita com a morte do seu filho. Por isso, você pode ser salvo. Por isso, meu ouvinte, há uma salvação para você. O problema da sua dívida com Deus pode ser resolvido. A Bíblia diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aceitando aquela bendita pessoa, você será salvo na hora. Ficha limpa. Dívida paga. Ok, tem uma coisa. Eu sinto que nós temos até muitos ouvintes que já conhecem essa mensagem. Mas você ainda não tem a salvação. Você precisa se lembrar de Mateus capítulo 5. Quero deixar essa passagem com você em terminar. Nós lemos: concilia-te depressa com o teu adversário. A palavra adversário quer dizer o teu credor. Então é mais ou menos o mesmo assunto. Nós temos uma pessoa que tem uma dívida e por algum motivo não pagou a dívida. Mas agora chegou o momento de ser processado. E os dois, aquele credor e a pessoa que tem a dívida, os dois estão indo para se encontrarem com o juiz que vai julgar o caso. A situação está ficando urgente. E Cristo diz: concilia-te depressa com o teu credor, enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o teu credor te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Ele diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Eu acho que você entende o quadro. Posso dizer para você, a questão da sua dívida com Deus é mais urgente do que você está compreendendo. Realmente, o dia de se encontrar com o juiz está chegando muito perto. Você, por enquanto, pode negociar. Nós não temos nada para oferecer. Eu já expliquei a base da salvação. Se arrependendo do seu pecado, aceitando Cristo como Salvador, você pode resolver o problema da dívida agora. Mas, meu ouvinte, a qualquer momento vai ficar tarde demais. Você vai ter o seu encontro com o juiz. Nós lemos, por exemplo, o grande trono branco. Ninguém lá olhando naqueles arquivos divinos, olhando no rosto de Cristo que vai ser o juiz naquele dia. Ninguém lá vai poder dizer: mas agora quero
crer em Ti, Senhor Jesus. Quero a salvação agora. Vai ser tarde demais para tratar do assunto da dívida naquele dia. Não, meu ouvinte, você tem a sua oportunidade agora. E a exortação da palavra de Deus é: concilia-te depressa com o teu credor, enquanto estás no caminho com ele. Nestes dias de ouvir o Evangelho, essa é a sua oportunidade de tratar de uma vez por todas este assunto e obter a salvação. Mas seja avisado que amanhã pode ser tarde demais. Eu digo de novo, o assunto é mais urgente do que você está entendendo. Precisa tratar do assunto da sua dívida com Deus o quanto antes, agora mesmo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.